Qual que é a sua primeira memória de vida? Cara, minha primeira memória de vida sou eu muito novinho, morando no Jacarezinho, mais ou menos com, acho que eu tinha 4 anos, 5 anos. Meu pai me pegando na mão, eu não conseguindo dormir, e ele me pegando numa mão e a outra mão eu levando uma bola pra gente jogar futebol, jogar bola, bater bola ao lado da linha do trem, lá na favela do Jacarezinho. Essa imagem eu ainda tenho, assim, não é bem clara, mas eu lembro bem, ainda. Interessante. Você falou que não conseguia dormir. Isso era à noite? Como é que era? Não, eu tinha asma, né? E era foda pra conseguir dormir. Então, tem dia que não tinha como conseguir dormir, aí meu pai, pra ver se me ajudava em alguma coisa, o futebol, a bola, né? Que era tudo pra mim na vida, naquele momento, ou melhor, sempre foi, né? E a gente ia, ficava lá 10, 15 minutos, quando eu voltava, já era tipo 11 horas, meia-noite, essa coisa. Aí quando eu voltava, eu ficava mais calmo e eu conseguia dormir. Era mais ou menos essa história. Interessante. Então a bola, na real, ela te acalmava, assim, vamos dizer. Segundo a minha mãe, eu já jogo desde a barriga dela, porque ela sempre sentiu eu chutando lá. Meu pai trabalhava numa fábrica de tinta, ele era tingidor, mas meu pai também era meio que um pedreiro. Então ele fazia muitas casas ali na Vila da Penha, quando a gente foi, porque eu com 5 anos já fui morar na Vila da Penha. Eu ajudava muito meu pai a bater laje, a carregar tijolo, a carregar cimento, essas coisas. Isso eu lembro bem, eu e meu irmão, que nós somos da mesma geração, 1 ano só de diferença. O objetivo de ajudar meu pai era exatamente para que eu pudesse ter a oportunidade de seguir em frente jogando futebol na hora de treino. O salário dele só, como tingidor, não era um salário suficiente para bancar eu e meu irmão para ir aos treinos. E naquela época a gente não recebia. Então esse trabalho, esse bico, vamos dizer assim, que meu pai fazia e a gente ajudava, pô, era sempre muito bem-vindo. A gente fazia amarradão porque a gente sabia que aquilo ali era para nosso benefício próprio. Então isso fazia com que a gente ficasse até mais animado para trabalhar. Mas era duro. Nessa época, você lembra, assim, de ter assistido alguma Copa do Mundo que mexeu com você? Não. Eu tenho de memória, assim, as primeiras vezes que eu fui ver futebol profissional foram com meu pai. E meu pai é América. América é um time que tem aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente está na 2ª divisão do Campeonato Carioca. E eu fui essas 10, vamos chamar, vamos dizer, 10, 11, as 10 vezes, as 10 primeiras vezes, com ele, ver o jogo do América no Andaraí. O Andaraí é um bairro que tem aqui até hoje, de classe média, no Rio de Janeiro, aqui na nossa capital, e que hoje se transformou, hoje não, lá atrás já tinha se transformado em um shopping, mas era um bairro que era muito tradicional pelo América, porque o América era... O América, o Rio de Janeiro tinham 5 grandes times, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e o América. Infelizmente não é a mesma situação hoje, porque o América caiu muito, mas eu aprendi a gostar de futebol, ver do América jogar, por isso que hoje eu também sou América com muito orgulho. E como é que era ali você ir com seu pai ver... Porque assim, eu lembro a primeira vez que eu vi um jogo de futebol profissional, é muito diferente, né, do que a gente vê assim no dia a dia. Como que você via aquilo? Aquilo te despertava algum sonho? Como é que era? Cara, o meu sonho de ser jogador de futebol não é vendo o jogador profissional. É jogando, é praticando, é participando das ruas, dos torneios de escola, dos torneios da família, Meu pai abriu um time chamado Estrelinha lá na Vila da Penha, lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos. Assim, eu não tenho nenhuma imagem assim que eu possa dizer, porra, eu vi um jogo de futebol profissional e passei. Eu via porque meu pai era América e eu passei a ser América e ia com ele, até porque eu era muito pequeno, não tinha como ir com ninguém. E não tinha nenhum América, né? Só tinha meu pai. Então era eu que tinha que... Era atrás do meu pai que eu ia para ver os jogos. Você lembra assim o que você sonhava? Tipo, o que você queria conquistar? Cara, eu quando comecei a jogar, quando eu comecei a fazer gols, eu comecei a entender que eu poderia ser tão grande como eu fui
inclusive, se eu não me engano, com 17, 18 anos, cheguei a dizer que eu ia fazer 1000 gols. Tem uma revista bem conhecida aqui no Brasil que tem essa capa, eu falando, eu vou fazer 1000 gols. Então, quando eu faço 1000 gols, ninguém pode dizer que é sorte ou foi por acaso, né? Já estava dito lá atrás. Quando que você viu que realmente, assim, talvez de pequeno, ou talvez, como você falou, talvez no profissional, mas o mais cedo, assim, que você viu que você falou, caramba, esse negócio aqui é muito mais fácil para mim. Eu comecei a ter a consciência de que eu seria artilheiro no próprio Estrelinha. Eu era o menor, e aí por eu ser filho do dono do time, sempre tem, até hoje, né? Ah, o cara é filho do dono do time, o dono tem a camisa, a bola, o campo, paga o campo. Então, e nunca teve, por parte dos meus amigos na época, né? Colegas, companheiros, essa coisa, ele tá jogando por causa do pai. Então, eles sempre me respeitaram, mesmo eu sendo o menor, eles sempre me respeitaram e me consideraram e entendiam que eu era o melhor, eu tinha que jogar porque eu era realmente o melhor e eu era o que fazia o gol. Então, essa coisa de fazer o gol já vem lá de trás, lá do Estrelinha, bem pequeno. Você acha que tudo isso que foi construído do Estrelinha até você chegar, por exemplo, no Barcelona, que te deu toda essa confiança ou isso já vinha de você antes? Cara, eu acredito que isso seja uma coisa nata. Eu nasci com isso. E o tempo, a prática, os treinamentos e essas coisas foram fazendo com que eu me tornasse mais confiante junto com o dom que eu tenho. Então, juntou tudo isso, deu esse resultado de 1002 gols. Você, em algumas entrevistas também, já falou que você é um pouco marrento, né? Cara, na verdade é o seguinte, eu já fui tudo. Marrento, nojento, babaca, escroto. Mas eu acredito que isso seja muito daquele momento que tu vive, o que tu, no meu caso específico, como eu tive muita dificuldade para chegar, passei por tanta coisa, acho que eu quis extravasar tudo aquilo lá de trás que eu passei, mas o tempo passa para todo mundo, né? Tive o meu auge, hoje eu tô com 55 anos, se você me perguntar, pô, você faria tudo de novo? Faria, mas com a cabeça de hoje faria mais de uma outra forma. A maioria das pessoas desse mundo, todas elas podem falar de trabalho duro se elas trabalharem duro. Mas não são todos que têm o talento no que fazem, né? Isso é uma... Cara, na verdade é o seguinte, se você for ver, fizer um levantamento aí, vamos falar de esporte, né? Generalizar. A maioria desses grandes gênios daquele determinado esporte, eu posso te afirmar que eles trabalharam duro pra caralho. Mas se eles não tivessem o talento que eles têm, eles não seriam os gênios que foram, ou são. Essa é a minha definição para gênio. Tem o bom jogador, tem o craque, tem aquele cara que joga pra caralho. Mas gênio são poucos. Não estou falando do futebol, estou falando do esporte em geral. E para chegar onde eles chegaram, para serem o que são ou foram, os caras ralaram. E ralaram muito. Quando eu digo ralaram muito, praticaram muito aquilo que... Mas, por exemplo, futebol. Eu nunca fui um cara de treinar muito, mas eu pratiquei muito o que eu gostava de fazer, que era fazer gol. Então, assim, a cada 10 dias, 8 desses 10 dias, um determinado momento da minha vida para frente, eu praticava finalização. Entendeu? Eu não ficava mais correndo em volta do campo, eu não precisava mais correr 7 quilômetros. Não é que eu não precisava, é que eu fazia um tipo de treinamento que era o treinamento específico para eu fazer aquilo ali. Porque eu, depois dos 35, eu joguei até os 41. Os últimos 6 anos da minha vida, por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu não estava mais com vontade de jogar bem. Queria que se foda jogar bem, eu queria fazer gol para chegar aos 1000 gols. E aí as pessoas, pô, tu era o egoísta. Claro que não, pô. Se eu faço gol, significa que eu ganho. E meu time também ganha. Então, automaticamente, as coisas vêm juntas. Então, esses eram meus objetivos. Eu treinava essa prática de finalizar para chegar na hora do gol. Tanto é que eu posso dizer que eram pouquíssimas vezes que eu deixava de aproveitar as oportunidades que eu tive.
Tem uma fala sua que é muito interessante, que não sei quem te pergunta sobre esse lance de passar a bola para você ou passar a bola para o outro. Essa coisa é o seguinte, eu sempre me considerei o melhor dentro de campo. Quando eu falo melhor, o matador, o artilheiro. Então, quando eu recebo uma bola, se está impossível de eu finalizar, eu passo para uma outra pessoa. Se tiver quase impossível, eu tento finalizar. Ou seja, na situação normal, eu tento porque eu sou melhor. Se eu não conseguir, na minha concepção era, esse com certeza não vai. É mais ou menos por aí. Por que ninguém consegue entender isso? Porque no basquete, por exemplo, isso é muito normal. Na hora, no final do jogo, que tá aquele negócio, dá a bola pro Michael Jordan, dá a bola pro Kobe Bryant. Por que no futebol o pessoal tem esse preconceito? Eu não sei se agora, mas lá atrás, na minha época, as pessoas entendiam bem. Tanto é que davam uma bola para mim. Assim, vários companheiros que jogavam comigo, eu sentia que eles também tinham condição de fazer o gol, mas era muito mais simples para ele dar para mim. Porque talvez se eles perdessem aquele gol, haveria uma cobrança muito grande. E eles dando a bola para o Romário e sabendo que o Romário vai fazer, eles também estão participando diretamente do gol. Então isso é bom para todo mundo. E você não sentia pressão nenhuma nisso? Porra, adorava quando a bola... Assim, a minha diferença para muitos que jogaram e jogam futebol, eu costumo dizer o seguinte, o gol, quando eu pegava a bola na frente do gol, ele crescia. E para os caras ele diminui, então isso é mais difícil para eles, com certeza. Interessante. E você falou que a partir de um determinado momento você começou a treinar mais, né? Treinar mais esse tipo de finalização. Assim, eu sempre, na verdade é o seguinte, já bem diante, depois de um determinado momento, a parte física passou a ser importante no futebol. Então a minha geração também passou nesse momento. Então a gente tinha que estar bem fisicamente. Então, quem não treinava, não podia estar bem fisicamente. Então, ninguém pode dizer que eu não treinava. Eu posso afirmar que eu treinava diferente dos outros. Ah, mas você treinava menos. Não treinava menos. O cara dá lá 7 tiros de 1000, outro faz 7 quilômetros correndo, eu dava 100 chutes, 50 chutes. Se fosse ver na época lá o meu batimento, poderia estar igual ou até mais do que o outro. Então, eu não treinava nem mais nem menos, eu treinava diferente. E eu passei a treinar nesses últimos 6 anos específico do que eu queria fazer, que era fazer gol. Na conversa que eu tive com o Ronaldo, ele falou que o problema do joelho dele, ele acha que foi muito por ele treinar igual todo mundo, em vez de fazer um treinamento específico, como você fazia, né? Eu particularmente, sempre, quando eu entrava em campo, como eu te falei, esse determinado momento no final da minha carreira de 6 anos era com esse objetivo, fazer gol. Então, assim, eu tinha que estar sempre preparado. E uma outra coisa também que era importante é o seguinte, vamos imaginar que eu já tinha feito 4 gols. Na minha cabeça, a próxima bola vai ser a última, então eu tenho que fazer o 5º. Era sempre assim, estava 0-0. Quando eu recebi uma bola para fazer o gol, eu só vou receber essa. Tinha que fazer. Então eu tinha feito 2. Porra, recebi aquela bola, não vou receber mais, tem que fazer o 3º. Então, eu me concentrava muito para fazer os gols. Então, por isso que eu fazia muito. Interessante. Teve uma época, eu acho que foi logo no começo, no Vasco, que teve alguma coisa lá que falaram que você não estava correndo, e se não me engano, o Dunga falou um negócio, falou, não. Teve um momento quando o Tita foi jogar no Vasco, o Vasco teve uma caída de rendimento, e o Tito e o Roberto entendiam que eu, como mais novo, tinha que correr para eles. E eu falava para eles que eu não poderia correr para eles. Eu corro para o time. E automaticamente, o que eu corro para o time está muito bom. Porque se for ver artilharia, eu era sempre o artilheiro com no mínimo o dobro deles. E numa conversa dessa entre os jogadores, o Dunga chegou e falou, se o problema é que vocês tiverem essa indireta aí for para o Romário, a partir de hoje, correr, pode cobrar para mim que eu vou correr para ele. Deixa ele lá fazer os gols que ele tem a importância dele desse jeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele entendeu isso cedo, né? Inteligente, né? Diferença de outros.